Retomando então o nosso trabalho aqui no canal História em Movimento, o nosso canal História em Movimento. Bom, nós temos um material para trabalhar agora em algumas partes devido à sua extensão, e é um material do programa Roda Viva, que é esse importante programa de entrevistas que vai ao ar aí às segundas-feiras na TV Cultura. E o material que trabalharemos é um material do Roda Viva que foi ao ar no último dia 9 de abril deste ano de 2012. O Roda Viva recebeu nessa ocasião o professor, o físico e professor José Goldenberg, que tem aí um papel na comunidade científica brasileira, mundial, que exerceu alguns cargos políticos, principalmente no contexto do Estado de São Paulo, aqui do Estado de São Paulo, e que já foi reitor da Universidade de São Paulo, da USP. Bom, o que nos interessa? Na verdade, nós vamos ver aí um apanhado de sequências do programa, de sequências da entrevista do professor Goldenberg, e eu chamaria atenção para as reflexões principalmente relacionadas à discussão de modelo de desenvolvimento. E não só a discussão aí de Belo Monte, das hidrelétricas, das formas de energia alternativa, que também vão aparecer, mas principalmente as questões do modelo de desenvolvimento enquanto a relação com esse ideal de progresso, que, como sabemos, aí é tão caro para o desenvolvimento da própria espécie humana. Algumas reflexões, algumas discussões nesse sentido irão aparecer e elas são muito importantes, até porque elas se ligam a outro tema essencial que também vai aparecer no material, que é a discussão do ponto de vista científico dos problemas climáticos. Chamaria bastante atenção para esse que é um tema tão atual e para a maneira como ele aparece aí nas discussões, nos posicionamentos do professor Goldenberg. Enfim, de forma geral, são essas as questões que se colocam. Chamaria bastante atenção para esses aspectos que foram aí enumerados e vamos então começar a observar essa sequência da entrevista no programa Roda Viva do professor José Goldenberg, do último dia 9 de abril deste ano de 2012. Vamos então ao material. Boa noite, professor Goldenberg. Obrigado por ter vindo aqui. E eu queria saber, professor, primeiro, voltando ao assunto que o senhor falou no Jornal da Cultura da Conferência Rio+20. Ela se insere num calendário que mostra que o Brasil vem crescendo e vem ocupando cada vez mais posições no terreno internacional. O que é razoável esperar da Conferência Rio+20 para o Brasil e para o planeta, em termos de ambiente, de economia sustentável? O que nós devemos esperar de razoável? Olha, respondendo à segunda parte da pergunta, o que o mundo pode esperar? O que está ocorrendo é o seguinte, é que pela primeira vez na história da humanidade, as 7 bilhões de pessoas que vivem aqui estão tendo um impacto real no meio ambiente. Até recentemente, os homens demonstraram uma grande capacidade de destruir os outros, mas não o meio ambiente. E aí não é o problema de meio ambiente no sentido de amar as baleias, amar os pássaros, amar as árvores, não. É simplesmente depauperar a fonte do qual nós tiramos o que nós precisamos. E veja, só para dar um exemplo, na área de energia, a grande parte da energia que é usada no mundo, ela provém de combustíveis fósseis, carvão, gás natural e petróleo, e que são maravilhosos sob um certo ponto de vista, porque permitiram que a humanidade, sobretudo no século XIX e XX, atingisse o nível que atingiu agora, né? Só que esses combustíveis fósseis, eles têm 3 problemas fundamentais. O primeiro deles é que eles não vão durar para sempre, porque eles são fósseis, são como se fosse uma herança. Em segundo lugar, eles são distribuídos de uma maneira muito estranha pelo mundo afora, de modo que trocas internacionais são complicadas e a maioria do petróleo vem do Oriente Médio. E o terceiro é que o uso de combustíveis fósseis é a pior fonte de poluição ambiental. E aí também, de novo, não é um problema de amar os pássaros, não.
é que a qualidade do ar ruim mata as pessoas, né? Realmente mata. E agora, no fim do século XX, foi identificado um problema novo que as pessoas simplesmente não tinham identificado antes, né? É que nós estamos mudando a temperatura do planeta. Não é que a temperatura do planeta não tenha mudado no passado, ela mudou sim, só que nós estamos mudando em 20 anos. Antigamente levava 1 milhão de anos para a temperatura da Terra mudar, agora não, é 20 anos. Quer dizer, a temperatura já subiu 1 grau desde 1850 e vai subir provavelmente mais 2 ou 3 graus nos próximos 30 ou 40 anos. Ou seja, o clima vai mudar. E não é nenhuma imaginação de cientista, né? Não é nenhum sonho de cientista aloprado, não. Está mudando mesmo e agora já está mudando. Agora, a Rio+20 pode enfrentar esses problemas ou é uma ilusão? A Rio+20 ela foi programada para examinar o que ocorreu nos últimos 20 anos, porque há 20 anos atrás, no Rio, foram tomadas medidas consequentes, medidas reais, para tentar fazer alguma coisa para resolver o problema. A Conferência do Rio de 92, ela foi uma conferência legislativa, ela adotou convenções que se transformaram em lei em muitos países e que, portanto, se tornaram obrigatórias. São 3 instrumentos, Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade e Agenda 21. A conferência que nós vamos ter agora, em junho, comemora 20 anos dessa conferência, vai fazer um balanço do que ocorreu nesse período, mas não tem praticamente nenhuma medida propositiva. Praticamente nenhuma. E este que é o problema. Mas, professor, como é que o Brasil poderia, então, diante disso, se colocar como um líder no cenário internacional? Qual é a posição que o Brasil poderia adotar a partir de agora para que na Rio+20 a gente pudesse se posicionar ou ser um líder no cenário internacional nessa questão? Olha, Luciana, eu vou responder essa pergunta, eu acho improvável que ocorra, né? O Brasil é um dos países que no mundo todo tem uma das economias mais verdes que existem. Ela é pela própria natureza, não é tanta virtude não, é que as condições naturais aqui são favoráveis. Tem energia hidrelétrica, não é mesmo? Que é energia do sol, tem energia de etanol, que vem da cana-de-açúcar, que também tem origem do sol, de modo que a matriz energética brasileira é uma das melhores do mundo. Então, o Brasil naturalmente se qualificaria para adotar uma posição de liderança e dizer para os outros, adotar uma posição de salto alto, né? Dizer, olha, nós conseguimos, viu? Por que vocês não vão na mesma direção, né? E isso não está ocorrendo. Agora, professor, o senhor não acha que para que o Brasil tivesse essa posição, o Brasil precisaria ter uma estratégia que colocasse no centro do nosso pensamento político e na ação essas questões? O Brasil é um país privilegiado. Quando se discute hoje a escassez de recursos no mundo, o Brasil tem um território continental, tem sol o ano inteiro para plantar e para colher. Temos de 15% a 20% da biodiversidade do planeta e daí virão os novos alimentos, os novos medicamentos, os novos materiais. Nós temos essa matriz energética limpa e renovável, como o senhor disse. Agora, é preciso ter uma estratégia, mas o Brasil não considera essa estratégia. Isso não está no centro da política brasileira, a ponto de a própria presidente da República, diante das críticas à questão das hidrelétricas na Amazônia, dizer que nós não podemos viver num mundo de fantasia. E o ministro de Minas e Energia dizer que a oposição às hidrelétricas partem de mentes demoníacas. Como é que o senhor vê isso? Olha, vamos falar das hidrelétricas daqui a um minuto. Antes, eu queria fazer uma observação sobre a observação que a presidente fez. Não tem ilusão nenhuma, quer dizer... Ela disse que nós não podemos estocar vento. Mas quem é que está falando de estocar vento? Quer dizer, na Dinamarca, 25% da eletricidade que é usada naquele país vem do vento, né? E vai chegar a 50%. E vai chegar a 50%. Quer dizer, não é nenhum professor aloprado que está falando essas coisas, né? Quer dizer, essa é uma grande indústria na Europa, né? E você pode até argumentar, se for um engenheiro muito
implicante, né? Ah, mas vento é intermitente. Conversa, qualquer engenheiro elétrico moderno, né, que não tenha ido na escola 80 anos atrás, né, sabe que essa intermitência pode ser perfeitamente controlada com redes, o sistema interligado. Além de interligado. A rede interligada, quando o vento sopra, ele gera a eletricidade que a gente usa. Com isso economiza água. São duas coisas que são complementares, não é uma ou outra, são as duas. Então, professor, eu acho que a minha interpretação, um pouco como eu vejo essa situação toda, é que não é uma questão técnica, né? A Dilma falou de suar a camisa tecnicamente para poder resolver os desafios de suprir o Brasil com energia, mas a minha impressão é que, na verdade, o Brasil repete um modelo para eternizar a quem já está ganhando dentro do modelo atual. Nós temos uma indústria de produção de grandes obras e essa indústria se reproduz e se cristaliza nos planos de longo prazo, que é o plano brasileiro decenal de energia, ele tem um modelo embutido, e esse modelo está de costas para propostas de geração descentralizada, não só de diversificação das fontes renováveis, mas do modelo que permita descentralizar essa geração e descentralizar o poder de descentralizar as obras. Então, como é que o senhor vê essa armadilha em que a gente está colocado de se reproduzir o mesmo modelo, por um lado, e, por outro lado, cristalizar isso em planos que, se cumpridos, vão nos deixar pior do que nós estamos do ponto de vista ambiental. Como é que a gente quebra esse ciclo? Olha, eu acho que há duas explicações para isso. A primeira é uma fascinação pelo pré-sal. Tá mesmo? Quer dizer, parece que o pré-sal vai fazer uma transformação fundamental no Brasil. Olha, tem gente explorando pré-sal em outros lugares do mundo, viu? O Brasil não é o único que está tentando retirar petróleo de grandes profundidades. Até agora retirou pouco, né? Outro dia eu estava olhando uma tabela, retirar um barril de petróleo de grandes profundidades custa de 60 a 70 dólares. Beleza? E na Arábia Saudita, retirar um barril de petróleo custa menos de 10 dólares. E isso num momento em que se questiona o petróleo, se questiona Sim, o teor de enxofre do pré-sal, que é altíssimo, é muito mais do que o petróleo da superfície, que não há uma tecnologia tão garantida assim, tanto que estamos aí diante de acidentes. Exatamente. Então há essa fascinação de um Brasil grande às custas de petróleo, que é claramente olhando para trás, olhando no retrovisor, né? O que nós temos pela frente não é um futuro cheio de petróleo, de carvão e de gás, não, mas é um futuro baseado em outras energias. Essa é a primeira coisa. A segunda é o que você disse, quer dizer, a política que nós estamos vendo agora na área de energia é o que a gente chama de oportunista. Ela usa as oportunidades que aparecem. É mesmo? E alguém estava me explicando outro dia, estava menos que vento, porque a energia eólica está tendo sucesso aqui no Brasil. É competitiva. Como? Já é competitiva. Já é competitiva, né? Mas isso não foi nenhuma coisa muito planejada, não. É que ficou barato, né? Quer dizer, é uma coisa oportunística. Quando energia, não é apenas energia, claro que eu falo, os exemplos que eu dou são mais de energia porque é a minha área, né? Essa é uma área que você precisa pensar na frente, viu? Você precisa planejar, porque demora para fazer essas obras e a escolha de onde você faz essas obras, ela define uma geração. É por isso que... Reinaldo, quer fazer uma pergunta? Professor, mesmo a gente tem toda a coisa da estrutura política que também atrapalha, mas mesmo na questão tecnológica, não tem uma sensação de que o Brasil ainda está um pouquinho estagnado nos sucessos das hidrelétricas e do álcool nos anos 70? Quer dizer, do jeito que a coisa está em pesquisa e desenvolvimento, a gente não vai estar condenado a comprar no futuro painel solar e turbina eólica da China em vez de tecnologia própria nesse estilo? Isso não é um problema, não? Seguramente. Não, veja, com o vento já está acontecendo, quer dizer, sabe, como automóvel, antigamente a gente importava os automóveis, né? À medida que a gente vai usando mais automóvel aqui, as firmas estrangeiras precisam colocar fábricas que produzam eles aqui. Com vento já estava acontecendo, né? E essa é a tendência, né? E não há problema nenhum, já tem uma firma aqui em Sorocaba que produz componentes de uma maneira significativa.
Fotovoltaica é um pouco mais complicado porque praticamente todas as células fotovoltaicas do mundo são feitas em Taiwan, né, ou na China, né? Então aí é um problema internacional mais complicado. Agora, a fixação com hidrelétrica, por bem ou por mal, eu quero voltar a discutir isso, por bem ou por mal, é um pouco, como disse o Aron, quer dizer, é mais um pensamento antigo, é mais, digamos, uma visão de empreiteiro de obras do que de planejador energético. E olha que eu falo com conhecimento de causa, né? Porque eu fui presidente da CESP, da grande empresa, fazem aproximadamente 20 anos, mas era a grande empresa brasileira. E os problemas que nós tínhamos na época eram, efetivamente, construir as usinas que nós achávamos que fariam bem para o Estado, né? Não necessariamente para os empreiteiros. Não há uma contradição insanável, viu? Mas porque os empreiteiros até que são flexíveis para isso, viu? Mas é efetivamente o poder público, né, que precisa decidir o que vai ser feito. E esquece a possibilidade de eficiência energética e conservação de energia. Eu tenho aqui o relatório da Unicamp de 2006 que diz que o Brasil pode viver com 50% menos da energia, pode economizar 30% com eficiência e conservação, mais 10% nas linhas de transmissão, que nós perdemos 17%, e mais 10% repotenciando geradores antigos, né? Washington, eu não quero, digamos, sensibilizar meus colegas. Eu escrevi a introdução desse trabalho, viu? Me pediram que fizesse uma introdução desse trabalho. Ele é um pouco otimista, viu? Quer dizer, não vamos... Bom, que não seja 50, que seja 40, exato, que seja 30. Não, essa qualificação é que precisava, né? Quer dizer, o que há é que a área de eficiência energética no Brasil é considerada como desprezível, né? Parece uma coisa de... perda de lucro. E o Roberto Esmeraldi tem um artigo hoje falando exatamente que se a Dilma fosse aplicar na política fiscal, política tributária, o mesmo princípio da política energética, ela só estaria aumentando os impostos em vez de ir atrás dos sonegadores. Acho que essa analogia é muito inteligente. Assim, a gente, em vez de aproveitar o que já está gerado, nós vamos ter que produzir novos. É que nem aumentar imposto em vez de ir atrás do sonegador.